Olá pessoal, tudo jóia? Vamos continuar então a história? Game of Thrones. A gente estava falando da Era da Aurora, falamos da primeira parte, agora vamos para a segunda. E antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o mapa, vai ficar muito mais interessante. Vamos ver? Esse, pessoal, é um mundo conhecido. Como eu contei para vocês, aqui no ocidente fica o Westeros, no oriente o Essos e bem mais aqui no sul, Sótoros. A nossa história, por enquanto, tá aqui no Westeros, lembram? Onde viviam aquelas duas raças, os Filhos da Floresta e os Gigantes. O que aconteceu? Uma raça do Oriente, do Essos, atravessou esse estreito e veio parar nessa região sul do Westeros, chamada Dorne. Não me perguntem por que eles atravessaram, porque ninguém sabe. E gradativamente eles foram subindo pelo continente e conquistando o Westeros. Os Filhos da Floresta e os Gigantes estavam lá vivendo a vida deles tranquilamente, com as rixas que aconteciam de vez em quando entre eles. E aí veio essa nova raça chamada Primeiros Homens e começou a destruir os represeiros deles. Lembra dos represeiros, aquelas árvores de tronco branco com folhas vermelhas? Que os Filhos da Floresta esculpiam os rostos para os deuses dele poderem ver o que estava acontecendo no mundo? Pois é, os primeiros homens tinham uma cultura diferente da deles. Os Filhos da Floresta eram totalmente natureba, lembram? Até as roupas dele eram feitas de folhas das árvores. Eles viviam em comunhão com a natureza. Mas os primeiros homens não. Eles chegaram arando a terra, fazendo construções, mas o que irritou mesmo os Filhos da Floresta foi o fato de eles terem cortado os represeiros. Mexeu com os deuses dele, aí eles ficaram bravos. Então, o que aconteceu? Eles atacaram. Os primeiros homens que trouxeram com eles outros deuses. A gente vai falar de religião ainda bastante, porque é importante essa parte da história. Eram mais altos, eram mais fortes e eram mais poderosos belicamente do que os filhos. Então o máximo que os filhos conseguiam fazer era impedir o avanço rápido deles para o norte do Westeros. Ou seja, os primeiros homens eram poderosos demais para os filhos. Mas independente disso, eles lutaram com tanta ferocidade que a guerra durou gerações e gerações. Até que um dia os mais sábios dos filhos e dos primeiros homens resolveram que aquela guerra estava indo longe demais, estava demorando muito e resolveram que aquilo não ia levar a nada. Então eles fizeram uma reunião num lugar chamado Olho de Deus. Vamos conhecer o Olho de Deus? Esse, pessoal, é o Olho de Deus. Esse lago grande com uma ilha no meio. E ficou decidido então que os primeiros homens podiam ficar com o continente inteiro. E os Filhos da Floresta iam sumir dentro das florestas profundas. Mas os primeiros homens tinham que prometer que não iam mais cortar os represeiros. E foi criada então a Ordem dos Homens Verdes, que tinha como objetivo garantir que o pacto fosse cumprido. Com isso, com a reunião e o pacto, terminou a Era da Aurora e começou a Era dos Heróis. Mas isso vai ficar para a semana que vem, ok? Até lá!